Alô, alô, meu amigo e minha amiga que está comigo no canal Paulo Monet News. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa tarde. Olha, estou com a Neuza, assistente social, e a Carolina, psicóloga. Elas são da prefeitura e estão fazendo um trabalho muito bonito aí no programa 60+. Inicialmente, obrigado aí, Neuza, por ter nos vindo aqui no nosso escritório, no nosso cafofo, nosso estúdio. Sempre é bem-vinda. Tomara que venha sempre para falar de um tema tão legal que a gente convive muito com isso. E a Carolina, psicóloga, que a Carolina a gente tem que explorar mais ainda, vamos ter que pedir para ela vir mais vezes aqui, falar mais, porque psicologia é o que a gente está precisando e cada vez mais. Inicialmente, boa tarde, meninas. Boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que nos acompanham. Agradecer inicialmente, né, ter nos acolhido para a gente divulgar, então, esse novo projeto do programa 60+. Agradecemos a oportunidade e estamos à disposição, quando quiserem que a gente venha falar sobre o assunto. Aqui nós estamos representando o segmento da pessoa idosa no município, mas estamos à disposição. Que coisa boa. Como é que surgiu a ideia do 60+, da proposta, antes de entrar nos projetos que vocês já fizeram e estão lançando outros projetos? Hein, Neuza? Então, o programa 60+, a gente apresentou um projeto, na verdade, já há bastante tempo, vários anos atrás, para a administração municipal, a partir de um estudo, de uma pesquisa que a gente fez, entendendo da necessidade de que a pessoa idosa fosse atendida de forma intersetorial. Na ocasião, o projeto não foi acolhido, passou um tempo, e aí acharam que seria interessante. Então, o projeto se transformou em um programa através de um decreto municipal, então do executivo. A partir de então se começou a constituir a equipe para que fosse atuar nesse programa. Inicialmente éramos só eu e a Caroline, né? Nosso espaço é lá no La Salle, junto com o PEA. Posteriormente veio uma pedagoga, uma auxiliar administrativa, hoje a gente tem também uma enfermeira, e a gente está sob a coordenação da GEGA. E a gente desenvolve ações junto com todas as pastas do executivo, justamente nessa perspectiva da intersetorialidade, de que todas as políticas públicas são responsáveis pelo atendimento da pessoa idosa, não é só da assistência social. E a gente faz, então, temos o canal de ouvidoria, onde a gente faz a verificação das situações de violação de direitos que chegam para nós, né, denúncias, e a gente também vai pensando, organizando e articulando com a rede projetos que venham ao encontro de beneficiar a pessoa idosa no município. E as famílias. E as famílias. E isso, Caroline, como é que entrou o psicológico? Porque assim, me parece que o psicológico da pessoa parece que não existia antes da pandemia. Quer dizer, existia, mas não existia tão forte. Parece que depois da pandemia houve um boom, né? E aí parece que se pede mais psicólogo, mas mesmo assim, o trabalho com os idosos sempre houve nesse lado psicológico, né? Nós temos hoje no município, Paulo, serviços, programas, tanto da assistência, da saúde, dos esportes, da cultura, que atendem de forma fantástica essa população idosa do município. Mas se entende hoje que é preciso renovar, que é preciso entender como é que estão as organizações familiares, principalmente como você fala depois da pandemia, como é que são os idosos hoje, de que forma nós vamos atender essa demanda bastante crescente no município e no Brasil inteiro também. Claro, que nós ficamos mais velhos, né? Só que que como a população envelheceu, né? Exato. Não está nascendo tanto, mas a população está bem mais velha. É isso que nós temos trazido tanto para a administração municipal quanto para a população, que a população vem envelhecendo e há necessidade de se renovar as políticas públicas, de se pensar outras estratégias de atendimento para as famílias que vêm hoje. São famílias que trabalham fora, que não conseguem dar conta da casa, dos seus idosos, dos filhos. Então, nós desenvolvemos esses projetos tentando entender quais são essas necessidades, ouvindo as famílias e atualizando os serviços frente ao que o município tem hoje de demanda em relação à população idosa. E vocês têm mapeado isso, Neuza, conversado com os grupos para que haja pelo menos isso, que nesse sentido de saber que existem programas
para essa idade acima de 60? Então, Paulo, a gente tenta fazer bastante divulgação para que as pessoas saibam que tem onde buscar auxílio se necessário. Porque a gente tem, e você tem sido um grande divulgador dos bailinhos que a gente fala, esses idosos que estão frequentando esses espaços são os idosos que a gente fala que estão ativos. Né? E que bom que eles continuem frequentando esses espaços, porque isso é uma forma preventiva. Porém, a gente tem hoje 16% da população de Xanxerê é idosa. Olha que coisa, não sabia tudo isso. Exato, é um número expressivo se nós temos 52 mil habitantes, né? Mas nem todos estão ativos, nem todos vão para os bailinhos, nem todos vão para os espaços que são para os serviços que são ofertados. E aí a gente se pergunta, onde estão esses outros? E como estão vivendo esses outros? Então, uma grande parte dessa população, e aí a gente tem mapeado ano a ano, a gente tem em torno de 1% desses 16% em situação de violência. Então é um número expressivo, né? Então a gente precisa atender isso. Mas como a Carol falou, a gente não atende só essa situação de violência. A gente tem pensado projetos, a gente não tem a pretensão de que eles sejam a solução, até porque a gente demanda de esforços de todos os serviços, né? De todas as políticas públicas setoriais, para que a gente tenha resultados efetivos. Mas eu acho que a cada esforço, a cada novo projeto é uma nova alternativa, uma nova possibilidade de chegar nesses idosos, de chegar nessas famílias, de poder conhecer a realidade dessas famílias e fazer alguma orientação, alguma ação, enfim. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado fortemente no projeto Escola de Filhos, que acontece em encontros mensais, e nesse projeto Ecos do Tempo que a gente veio falar com você e com a população hoje. Só antes da gente falar sobre Ecos, que é super importante, a gente já viu alguma coisa nesse sentido, vi que elas fizeram toda uma temática toda para instruir o Ecos, o que eu acho muito importante. Caroline, eu tenho visto assim que o município, ele tem se preocupado com os idosos, quando puder levar os idosos para outros lugares, leva, né? Agora, só o fato de nós termos uma Miss e uma para a Expo Femme já é um passo gigantesco no sentido do reconhecimento dessas mulheres. A gente sabe que o homem ainda é meio complicado, mas a mulher, ela tem se aberto mais para esse espaço, ela tem feito aí danças artísticas, que eu vi ontem também na Câmara de Vereadores, premiados. Então, esse lado, que eu acho que é o lado que você trabalha muito, que é o lado psicológico, me parece que é um lado muito importante de a gente ver que a mulher, ela sim, aceita, sim, ela quer melhorar, sim, as oportunidades aparecem e ela pega as oportunidades. Exatamente. O programa, ele trabalha também nessa parte de tornar a pessoa idosa protagonista da própria vida. E é isso que você fala. As idosas, principalmente, enquanto elas são maioria, enquanto vítimas de violência, nós temos esses dados desde 8 anos atrás, né, Neuza, desde quando trabalhávamos no CREAS, que a mulher, ela é maioria enquanto jovem, criança e pessoa idosa também, ela é maioria enquanto vítima de violação de direitos. Então nós trabalhamos nesse sentido de ela se empoderar e ela se tornar protagonista e ter o máximo de autonomia possível durante toda a sua vida. Então esses projetos, eles vêm de encontro a isso, para que os idosos eles sejam reconhecidos, principalmente as mulheres, como você fala, e eles tenham condições de se expressar e de se colocar como donos da sua vida enquanto eles tiverem condições. Eu tenho condições de administrar a minha própria aposentadoria, tenho condições de tomar conta da minha casa, eu tenho condições de frequentar as oficinas que nós temos lá no programa de envelhecimento ativo, de participar desses projetos que nós temos. A Escola de Filhos, nós temos um número muito expressivo de mulheres que frequentam, elas vão lá para entender sobre o próprio envelhecimento, para entender sobre os seus direitos e poder também replicar isso para a comunidade, para o seu círculo e colocar em prática. Então isso é muito importante e nós temos trabalhado para fazer essa divulgação. E eu vejo que o trabalho de formiguinha, mas vocês estão pensando algumas coisas, e que a gente sempre puder ajudar, a gente ajuda. Você falou do bailinho, o bailinho vai estar no bailinho daqui a pouco, lá no La Salle, né? Mas é super importante, a gente brinca muito, capital do bailinho, nós falamos, não vá para academia, vá para o bailinho, tudo isso para incentivar aquela pessoa de acima de 60 anos fazer amizade,
sair, que a vida continua. Mas agora, voltando ao que vocês vieram aqui. Vamos falar sobre esse projeto Ecos. É isso. E falar sobre esse projeto. Eu já tive... Onde é que nós tivemos com o Ecos que vocês fizeram? Fizemos o lançamento. O lançamento foi muito lindo. Vocês fantasiaram, colocaram algumas coisas lá que se você entrasse naquele lugar lá, você viajava mesmo pelas coisas que aconteciam. Tá. E aí, me conta um pouco. Como é que foi? Como é que tá? O que estão divulgando aí? Isso. Qual é os projetos? Então, ele se chama Ecos do Tempo, um cuidado que transcende gerações, porque a gente está apostando na intergeracionalidade, ou seja, a convivência da pessoa mais jovem com o idoso, de modo a ser uma prevenção para que não ocorram violências e para que um possa aprender com o outro, porque com certeza essas experiências, né, elas trazem muito benefícios, tanto para os jovens, para que eles possam conviver com a pessoa idosa, saber como é que era há tempos atrás, aprender a respeitar a pessoa idosa e o idoso também conviver com a população, as pessoas mais jovens, para sair talvez até daquele ciclo que convive só com os familiares, para ter outras experiências, outras conversas, outras discussões, outras perspectivas. E, inclusive, o tema do Ministério de Direitos Humanos deste ano, da campanha Junho Violeta, foi em relação à questão da intergeracionalidade. E nós estamos lançando um projeto justamente nesse sentido, onde a gente já selecionou as famílias, temos 13 famílias, né, já foram visitadas, já acolheram o projeto, querem fazer parte com os idosos. E agora estamos na parte de seleção dos jovens. Vou deixar a Carol falar como que está sendo com os jovens, que a gente também tem uma pedagoga trabalhando com isso, e o convite que a gente tem para amanhã à noite, então. Então, nós estamos buscando jovens de 14 a 21 anos que tenham interesse em participar do projeto, de fazer essa atividade intergeracional. Eles irão visitar as casas de pessoas idosas para desenvolver alguma experiência com esses idosos. Eles são idosos com um grau de dependência 1 ou 2, que têm condições cognitivas de exercer essa atividade, de compreender o que está acontecendo. E concomitantemente a essa visitação, esses jovens eles vão participar de uma formação conosco, com a equipe técnica do programa 60+, para eles entenderem como é que é o processo de envelhecimento, noções de ética, como se portar dentro da casa de uma pessoa idosa. Eles vão entender também um pouquinho de atividades lúdicas, para desenvolver atividades que possam estimular também essa pessoa idosa. Nessas visitações que nós fizemos para convidar as famílias de idosos, eles deram sugestões do que eles querem que esses jovens desenvolvam. Então, nós buscamos esses jovens que tenham interesse em desenvolver atividades, e nós temos também algumas parcerias nesse projeto com a SICS, com a CDL, que irão reverter também essa participação em algum benefício para esses jovens posteriormente. Há um projeto de lei na Câmara também que vai beneficiar eles de forma a isenção de concursos públicos, isenção de taxas de eventos esportivos, culturais no município. Então, vão ser vários benefícios que esses jovens terão, além da própria convivência, que é o principal do foco do projeto. E você disse que sexta-feira, amanhã, vocês vão estar... Só retomando, a gente também tem uma parceria com a UNOESC, onde, além de jovens nessa faixa etária que estejam cursando algum curso, ou também aqueles que já se formaram e que tiveram bolsa e agora precisam devolver horas para a comunidade. Então, eles serão nossos parceiros como monitores também do projeto. Que bom. Amanhã à noite, então, às 19 horas, lá no PEA, ou mais conhecido como Conviver, lá no La Salle, nós faremos uma reunião com os jovens que já foram selecionados, mas ainda, se alguém está ouvindo e tem interesse em participar do projeto, pode chegar lá, os jovens com os seus responsáveis, né? A gente vai fazer, então, uma explanação sobre o projeto e vai fazer as entrevistas com eles, para na próxima semana a gente começar a formação e na semana seguinte eles já começarem a ir para as casas. Então, são atividades de pessoas jovens em domicílio com pessoas idosas. Que coisa legal. Essa é a ideia. Muito bom, muito bom. A convivência é tudo, eu acho que é muito importante, né? A gente falando em respeitar, quando ela fala em respeitar, eu me lembro do meu pai, é claro,
Meu pai não tinha muito esse negócio, não era você, era senhor, então eu acho que partia muito dos pais, né? Hoje em dia não está, pois quem sabe depois da pandemia houve uma liberação muito grande, um desrespeito, me parece a princípio que houve, né? Claro que tem famílias ainda que conseguiram, fizeram, os jovens entendem que a pessoa mais idosa tem certas dificuldades, tanto no entendimento, como no caminhar, no físico mesmo, né? E isso talvez, é bom. Paulo, isso que você fala da pandemia também, essa forma de mudança de tratamento tenha sido ocasionado pelo próprio distanciamento dos jovens com as pessoas idosas, também. Porque se isolou totalmente os idosos, né, durante a pandemia. Sim. E isso esfriou muitas relações, ocasionou quebra de vínculos familiares, e nós temos hoje relatos de famílias que as crianças têm até medo de idosos, não convivem, não sabem o que é a convivência com uma pessoa idosa. E o que nós entendemos? Que uma pessoa que não entende essa faixa etária, esse público, possivelmente vai ser uma pessoa que não vai compreender suas necessidades e, quem sabe, vai se tornar um violador de direitos futuramente. Então é necessário se unir essas duas faixas etárias para se entender essa convivência, estimular, sensibilizar os jovens para as necessidades das pessoas idosas e, quem sabe, mudar a cultura, né? De tudo isso que se tira, tudo que vocês têm conversado, a participação do município e a participação do gestor é importante. Se um gestor não quer, se o gestor não ajuda, se um gestor não quer, se os meios informantes não informam, não questionam, não vai para frente. Então é importante dizer assim, parabéns ao Oscar, ao Biazuz, os vereadores, que também, né, entenderam que precisa ser feito e é necessário fazer. É necessário fazer. Exato. Bom, meninas, quero agradecer vocês terem vindo. Muito obrigado mesmo, né? E quando a gente puder estar junto, a gente vai. Nem sempre a gente consegue, que não é fácil. Mas continue fazendo de tudo para que se aproximem os jovens dos mais idosos, porque os jovens serão os idosos da manhã. Mas não tem como, né? Não existe como, né? Ainda não existe essa mágica de você vai viver a vida inteira jovem, não existe, não tem como. Né? E saber como conviver e saber o que aconteceu para melhorar a sua vida é sem dúvida bem melhor. Quiçá a gente pudesse ter convivido mais com pessoas idosas e tirado mais proveito. Hoje a gente questiona muito isso. Exato. Agradecer então mais uma vez, Paulo e a equipe, e dizer que a gente também está à disposição e que a gente está apostando também neste projeto como uma possibilidade de atender melhor a pessoa idosa de Xanxerê. Agradecemos o espaço, que é isso? E só retomando então, amanhã às 19 horas, sexta-feira, 19 horas, lá na rua Vido Tonial, 440, no bairro La Salle, conhecido como o Conviver. Então, uma reunião coletiva para tirar todas as dúvidas, posteriormente fazer as entrevistas, e aguardamos todos os jovens e as famílias que tiverem interesse, então, de participar do projeto. Muito bom. Conversamos, então, com a Neuza, assistente social, a Carolina, psicóloga, e o programa 60 Mais e Ecos do Tempo, um programa que está chegando aí, muito legal. Participe, gente. Obrigado. Tchau, tchau.